E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dentro do nosso podcast. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Brenda e estou muito feliz de ter você aqui comigo para a gente poder conversar, refletir e fazer trocas que agregam e façam sentido para as nossas vidas. E no episódio de hoje, eu tenho falado muito sobre isso com vocês, né? Em relação às amizades, aos ambientes. E essa semana específica, eu estava fazendo o meu devocional e Deus falou comigo em uma passagem. E eu falei, eu acho que eu vou trazer isso lá pro episódio do podcast. Só que depois eu fiquei um pouco receosa, eu falei, acho que não, acho que eu tô falando muito sobre isso. Aí quando foi hoje, Deus vem e fala comigo de novo em outra passagem. E eu falei, senti muito no meu coração de trazer isso para vocês, essa reflexão para vocês, do quanto as pessoas que a gente escolhe estar do lado, elas moldam os nossos destinos, elas influenciam a nossa vida, os nossos comportamentos, as nossas ações. E Deus falou comigo através de duas passagens essa semana. Duas passagens que na hora que eu comecei a ler, eu falei, tipo, nada a ver, não tem nada a ver uma com a outra, mas que depois, quando eu fui lendo mais, meditando mais nas duas passagens, eu vi que as duas se complementam. As duas elas trazem o mesmo assunto sobre a importância da gente escolher as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que caminham junto com a gente. E eu tô até aqui com minha Bíblia, que eu vou ler com vocês a passagem. Uma se encontra em Neemias, deixa eu só verificar aqui o capítulo. Neemias capítulo 13, versículo 26, que diz o seguinte: Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. E o que é que eu consegui tirar desse versículo? Quando eu li sobre isso, eu fiquei pensando no quanto Salomão era um homem poderoso, era um homem de uma sabedoria extraordinária. Não houve pessoa mais sábia antes dele e depois dele também. Não houve, não vai existir uma pessoa mais sábia que ele. E ele era uma pessoa amada por Deus. Deus fez ele governar sobre todo Israel. Ele foi um dos reis mais grandes e extraordinários que existiram. Então, assim, além de tudo isso, ele era extremamente sábio. E mesmo ele tendo toda a sabedoria que ele tinha, mesmo Deus fazendo ele a pessoa mais sábia, ele chegou a pecar contra o Senhor. Ele foi levado a pecar, a quebrar seus valores e seus princípios, suas crenças, porque ele era judeu, ele era de Israel, ele tinha Deus como o único Senhor da vida dele, ele tinha princípios, ele foi ensinado pelo seu pai a adorar, a buscar somente a Deus. Só que eu imagino Salomão com toda a sua sabedoria e ele olha para as mulheres estrangeiras de outras culturas, de outras religiões, com outras crenças, com outros deuses. E eu imagino, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino ele falando, pensando, eu sou sábio, eu vou me casar com essa mulher, por mais que ela tenha uma crença diferente, por mais que ela tenha deuses diferentes, às vezes eu vou conseguir trazer ela para o Deus de Israel. Eu imagino, sabe, Salomão pensando isso. E aí ele se casa com várias mulheres estrangeiras, com culturas diferentes, com deuses diferentes. E aí eu penso que às vezes ele pensou, eu vou trazer todas elas para Deus. Eu vou fazer elas abandonarem os seus deuses e servirem somente a Deus. Mas o que aconteceu foi totalmente ao contrário. Salomão foi influenciado por essas mulheres. E na Bíblia fala também que Salomão ergueu altares para cultuar estes deuses. Então ele pecou, na Bíblia fala que ele prostituiu, né, em relação à fé. Então, ele pecou grandemente contra o Senhor. E mesmo ele sendo tão sábio, as influências, as pessoas que ele colocou dentro da sua casa, as pessoas que ele escolheu para se relacionar
foram capazes de influenciar ele, fazer com que ele quebrasse os princípios, os valores que ele cresceu aprendendo e que ele ensinava também para as outras pessoas. E o que eu quero trazer para vocês com essa passagem, que essa questão da influência das pessoas não é só em relacionamento, de casamento, de namoro, é nas amizades, são nas alianças, são nas parcerias, são nas sociedades, os ambientes onde você está, os ambientes que você frequenta. Você é influenciável, você é influenciado pelas pessoas ao seu redor, pelos ambientes ao seu redor. E muitas vezes eu já tive momentos assim, que às vezes eu olhava uma pessoa e falava, olha, vou me tornar amiga dela, e aí vou ajudar ela, às vezes até questão de trazer para a igreja mesmo. E muitas vezes eu fui mais influenciada do que eu influenciei. Às vezes a gente acha que é forte demais, é sábio demais, e que tudo bem eu ter essa amizade que não tem nada a ver com os meus princípios, com os meus valores. Eu vou influenciar ela, eu vou trazer ela para os meus princípios, eu vou trazer ela para os meus valores, só que muitas das vezes a gente não faz isso. Na verdade, é muito mais fácil a pessoa nos levar para os princípios delas, para os costumes delas, do que a gente trazer ela para os nossos. E essa questão da influência, não só na questão de fé, gente, mas influencia muito nas nossas ações, no nosso dia a dia, na vida que a gente está construindo. Se você só anda com pessoas que vivem reclamando, que vivem criticando, julgando, fofocando, falando mal da vida das outras pessoas, é esse tipo de comportamento que você também vai ter. Se você vive com pessoas que não querem saber de nada, que só vive naquela mentalidade que só se vive uma vez, eu vou curtir, eu vou aproveitar, você nunca vai construir nada, você nunca vai conquistar nada. Então, as pessoas que você escolhe para estar junto de você, para caminhar junto com você, elas estão te moldando, elas estão te influenciando. Então você precisa tomar muito cuidado com as pessoas que você coloca dentro da sua casa, com as pessoas para quem você pede conselho, para as pessoas que caminham, que andam junto de você, porque às vezes não só te influenciam, mas se você anda com pessoas, por exemplo, que bebem, que só vivem aí na gandaia, fazendo, né, coisas que você não faz. E às vezes você até não faz, você não bebe, você não vive em barzinho, você não sai para festas, nada desse tipo. Mas se você anda com pessoas que fazem isso, as pessoas vão te associar a elas. Nossa, lá, o fulano tá lá no bar bebendo. Ah, capaz que o outro também bebe também. O outro tá lá na festa fazendo isso, capaz que o outro também faz também. Então, assim, além de te influenciar, elas acabam definindo você, tua personalidade, tuas ações, mesmo que você não tenha os mesmos comportamentos, mesmo que a sua personalidade não seja igual. Então, tome cuidado com as pessoas que você escolhe para caminhar junto com você, porque essas pessoas estão moldando a tua vida, estão moldando o teu destino. E a outra passagem, porque são duas passagens diferentes, mas eu acredito não, elas falaram basicamente a mesma coisa. Na passagem de Salomão, na verdade em Neemias, que fala sobre Salomão, trouxe essa questão do perigo das pessoas erradas na sua vida. Já na outra passagem, que se encontra no livro de Jó, capítulo 8, versículo 21, que diz: Mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Para contextualizar vocês, no livro de Jó conta a história de Jó. Jó ele tinha passado por muitas percas, tanto financeira, questão do gado e principalmente da sua família. Ele perdeu os seus filhos, suas filhas, e ele também estava doente, estava com várias feridas. E aí ele estava passando por um momento difícil. E aí os amigos de Jó, eles vieram para consolá-lo, para confortar ele. E entre os amigos dele tem o Bildade, eu acho que é assim mesmo, Bildade. E essa passagem específica que eu li para vocês, ela acontece depois que Jó começa a amaldiçoar o seu dia. E ele perdeu a esperança, ele fala que não deveria ter nascido, que era melhor que ele nunca tivesse visto a luz do dia, e ele
começa ali expressar o seu descontentamento, a sua tristeza. E aí ele fala e fala e fala muita coisa. E aí Bildade, um amigo dele, ele começa a falar com ele, olha, eu sei, não com essas palavras, mas ele fala, eu sei que você está passando por isso, é difícil, mas Deus está vendo, se você clamar, se você buscar a Deus, ele vai te ouvir. E aí vem essa passagem específica que eu li para vocês, que ele vira e fala que mas você vai ter alegria novamente. Você vai ter cânticos de alegria. Deus vai trazer de volta o seu riso, a sua alegria. Ou seja, ele confortou Jó naquele momento. Ele falou: olha, tá passando, tá enfrentando um momento difícil, eu sei que não é fácil, eu sei que você perdeu tudo, você perdeu sua família, você perdeu sua saúde, mas você vai vencer isso, você vai passar por essa situação. E aqui nessa passagem de Jó, eu vejo o valor, o poder de você ter as pessoas certas na sua vida. Da mesma forma que existe as pessoas que vão te afastar de Deus, do seu propósito, dos seus objetivos, que vão fazer com que você se torne uma pessoa mais ruim, às vezes reclamona, fofoqueira, que fala mal de todo mundo, uma pessoa que pensa só em viver o hoje, não pensa no futuro. Existem pessoas certas que vão te aproximar do teu propósito, que vão te aproximar de Deus, que vão te aproximar da vida que você quer viver. Pensa se esse amigo de Jó, Bildade, ele fosse uma pessoa reclamona, uma pessoa pessimista, uma pessoa que só vê-se o negativo, e o Jó, nesse momento, passando por essa situação tão difícil, esse amigo pessimista, negativo, vem e fala, nossa, realmente, você tá lascado, é desse jeito aí para pior, você perdeu tudo e se brincar você ainda vai perder a sua vida. Pensa, como que Jó ia ficar nessa situação? Então, aqui eu percebo o quanto é importante você se afastar das más amizades e você se aproximar de boas pessoas, de boas amizades. Porque existem as pessoas sim que vão te afastar, que vão te colocar para baixo, que vão te criticar, que só vão te julgar, mas existem as pessoas que vão declarar coisas boas sobre a sua vida. Existem pessoas que vão fazer você enxergar as coisas numa perspectiva diferente, de um jeito diferente. Então, tomar cuidado com as más pessoas e procurar estar perto das boas pessoas é essencial para tudo na sua vida. Hoje em dia, se você tem um bom amigo que te aconselha, que te motiva, que te impulsiona a crescer, a se aproximar dos seus valores, você é uma pessoa muito sortuda. Porque hoje em dia existem muitas poucas amizades que fazem isso. Existem mais pessoas para te criticar, para te julgar, para te afastar daquilo que você quer do que para te aproximar. Então, se você puder se afastar dessas pessoas e se aproximar de pessoas que vão te aproximar de Deus, te aproximar do seu propósito, faça isso. Às vezes a gente olha, eu já falei até com vocês em outro episódio, meu pai sempre falava para mim para tomar cuidado com as amizades. Teve um momento dele falar, olha, você não vai conversar mais com essa pessoa, você não vai ser mais amigo dessa pessoa. E às vezes eu, cabeça quente, teimosa, continuava sendo. E assim, quebrei muito a cara com isso, fui influenciada, fiz coisas que eu não jamais faria se eu não tivesse amizade com essas pessoas assim. E às vezes a gente acha que não é influenciado, mas a gente é influenciado. Às vezes a gente faz coisas que a gente jamais faria se não tivesse ido na cabeça de outras pessoas. Então, tome cuidado com as pessoas que você convida para sua casa, para as pessoas para quem você pede conselho. Se você quer se tornar uma pessoa que não reclama, que olha sempre o lado positivo, uma pessoa positiva, ande com pessoas positivas, ande com pessoas que não reclamam, que sempre enxergam o lado bom das coisas. Se você quer alcançar uma liberdade financeira, se você quer parar de gastar à toa, ande com pessoas que também têm esses mesmos objetivos, que têm esse mesmo propósito. Porque se você quer economizar, se você quer guardar dinheiro, mas você só vive com pessoas que só pensam em viver uma vez, que só vivem uma vez, que você precisa comprar mesmo, que você precisa fazer mesmo, você não vai conseguir alcançar esse objetivo. Se você quer cuidar do seu corpo, se você quer cuidar da sua alimentação, se você quer ter um estilo de vida mais saudável, ande com pessoas que também queiram isso, que estão trabalhando para conquistar isso. Porque essas pessoas, elas vão te incentivar a continuar.
Quando você estiver desanimado, quando você não tiver com tanta vontade de treinar, ou tiver com vontade de enfiar o pé na jaca e sair comendo à torta e à direita, coisas que não vão te fazer tão bem, que não vão te ajudar a alcançar o seu objetivo, essas pessoas vão olhar para você e falar: olha, calma, você consegue. Vamos treinar junto, vamos fazer isso junto. Ui! Então, esteja perto de pessoas que vão te aproximar, que vão te incentivar, que vão te impulsionar, que vão ser como fontes na sua vida e não dreno que tira a sua energia, que tira a sua vontade, que te torna uma pessoa pior, uma pessoa reclamona, uma pessoa pessimista, uma pessoa que quebra os seus compromissos, que quebra os seus valores, que quebra os seus princípios. E essas passagens, elas falaram muito comigo, porque tem sido coisas que Deus tem falado muito comigo ultimamente. Eu tô vivendo uma fase onde eu nunca fui de ter muitos amigos, mas eu tinha muitos colegas, conversava com várias coisas, e eu tô vivendo um momento onde eu tô ficando mais sozinha, mais na minha, e Deus tem trabalhado muito no meu coração, falado muito no meu coração a respeito disso, a respeito das amizades, das companhias, das pessoas que eu escolho estar na minha vida, as pessoas que eu decido que vão fazer parte da minha vida, da minha história, da minha trajetória. Então, tome cuidado. A mensagem que eu quero deixar para você hoje é que tome cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, com as pessoas que te cercam. Salomão mostrou o perigo das pessoas erradas, o perigo das más influências, mas Jó já mostrou o valor das boas companhias, das boas influências. Então eu te pergunto hoje, quais são as pessoas que têm influenciado a tua vida hoje? São pessoas que te aproximam ou são pessoas que te afastam do seu propósito?